no Face também. Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos nos relacionando, mesmo que virtualmente, mas estamos conectados na nossa mente, no nosso coração, com o intuito de nos melhorarmos, de estarmos conversando a respeito da doutrina, destes ensinamentos que nos acalmam, nos aliviam a mente, o coração e nos dão ânimo e coragem para seguirmos adiante na nossa luta diária. Obrigado aos mentores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, que pelo plano espiritual coordenam todos os estudos e todas as transmissões feitas pelos trabalhadores anônimos de Jesus. Muito obrigada. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, continuando, né? Dando uma situada na Cláudia. Não sei se a Cláudia conseguiu ouvir a nossa transmissão da aula passada, mas nós estamos a 5 aulas de terminar o nosso livro. Aqui, já estamos caminhando para os finalmente. E aí a proposta que eu fiz é que a gente continue estudando o livro dos médiuns. É claro que daí provavelmente nós teremos novos integrantes. A gente vai daí ver com a casa para fazer uma divulgação disso. A Helena chegou. Então, provavelmente continuaremos depois a estudar o livro dos médiuns. Até para que a gente vá estudando, porque a gente não sabe quando que nós vamos voltar a uma rotina normal, quando teremos estudos normais, né? E assim a gente não perde o ritmo de estar lendo, de estar conversando, de estar se vendo. Na verdade, é uma oportunidade que a gente tem de estar revendo, estudando as obras básicas de uma forma continuada e sem estresse, né? O objetivo maior do nosso estudo é esse. E hoje nós vamos entrar um pouquinho na parte das contradições. Vocês devem ter notado que na nossa aula, no nosso estudo, tem bem pouquinha coisa aqui no nosso livro a respeito das contradições, né? É um resumo muito resumido. Mas lá nas questões do livro dos Espíritos, eu coloquei lá algumas questões, né? Que estão lá na apostila. E essas questões nos explicam um pouquinho mais o que seriam essas contradições, né? E as contradições são, na verdade, aquelas situações quando no trabalho mediúnico ou até mesmo sem o trabalho mediúnico, nas comunicações espirituais, os espíritos se apresentam a nós dizendo que são fulano de tal, ciclano, né? Muitas vezes tentando ganhar a nossa confiança, falando que são quem não são, né? Ou se dizendo pessoas muito importantes, ou muitas vezes alguma figura maligna, poderosa, que pode fazer o mal, né? Ou fazer o bem, enfim. E as pessoas que conhecem um pouco do espiritismo, ou que são dadas às crendices, as situações mais, né? Se deixam muitas vezes envolver por esse tipo de comunicação, acreditando ou dando ênfase ao espírito e deixando que o espírito haja por si só. E eu hoje tenho assim uma pergunta sobre esse tema, que eu até já vou fazer logo para a gente começar, né? Ao Luciano, porque o Luciano é coordenador da mediunidade na nossa casa atualmente, está coordenador, e ele já tem uma vivência dentro do trabalho mediúnico e tal.
Então, assim, eu assisti a live do nosso irmão Alberto Almeida esse final de semana, né? Essa semana. E ele lá na live, ele dá um exemplo de uma pergunta que a pessoa faz a respeito de como a casa espírita se posiciona para orientar as pessoas em relação às comunicações espirituais, né? E a preparação dos médiuns nesse intercâmbio. Mais ou menos assim a pergunta, não estou dizendo exatamente, mas a ideia da pergunta era essa, né? E ele contou que teve uma situação em que havia uma médium no grupo mediúnico deles, onde essa pessoa demonstrava ser uma pessoa muito nervosa, muito raivosa, muito assim, uma pessoa muito, ela era na natureza dela, pessoal, ela era uma pessoa meio irritada assim, meio pavio curto. E ela, sem querer, passava esta indignação dela ao espírito. E é claro que os espíritos, às vezes, que se comunicavam, tinham essa mesma faixa vibratória. E houve um fato que ele narra ali, em que essa médium deu comunicação a um espírito que estava com a intenção de agredir os médiums naquele trabalho mediúnico. E ela puxou uma cadeira e que ele teve que segurar ela, porque ela ia jogar a cadeira no grupo. Então, a minha pergunta diante disso tudo ao Luciano é assim: que medidas a gente faz, como assim, a nossa casa, no caso, Allan Kardec, trata esse tipo de situação? E se o médium, ele já está no trabalho mediúnico, ele já é do grupo, e ele apresenta esse tipo de falta de controle, e ele é retirado do grupo, então, que, como o Alberto Almeida contou ali no caso, essa senhora, ele teve que retirar ela do grupo e pedir que ela fizesse uma profilaxia espiritual por mais algum tempo, para depois retornar ao grupo. Mas normalmente isso causa um certo melindre, né? Porque daí a pessoa já se ofende. Então eu gostaria que o Luciano explicasse para nós um pouquinho como é que acontece isso e quais assim, o que na nossa casa é feito de tratamento espiritual aos médiuns. Ok, compreendi. Bom, dizer então que ela, numa reunião mediúnica, está se comunicando, está passando uma comunicação de um espírito daquela categoria e ela agir daquela forma, é tudo por conta dela. Ela se aproveita da situação, do estado de nervosismo dela, que é habitual, é algo que ela não conseguiu controlar ainda, então ela acaba fazendo isso. Ela coloca daquela forma, né? E como tu mesmo mencionou, ela atrai, que os iguais se atraem, né? A força da atração. E dentro da mediunidade é mais ou menos assim. Vamos exemplificar, depois eu vou entrar na outra parte, né? Vamos exemplificar algo assim. Digamos que eu tenho uma grande dificuldade em perdoar, né? Eu tenho dificuldade em perdoar as pessoas. As comunicações que acabam passando por mim são espíritos da mesma categoria, que são trazidos à reunião mediúnica e que têm essa dificuldade também de perdoar alguém. E para que serve tudo isso? É justamente para que a gente possa aprender. Né? Porque a gente está ouvindo o doutrinador falar que procure paciência, procure perdoar, vai ser melhor para você, melhor para o outro, né? Aquela coisa toda. Então,
não tem desculpas do médium dizer que não está aprendendo. Tá? Agora vamos tirar a parte aí de uma reunião mediúnica, que foi o caso dela, e foi... Eles nem deveriam, essa pessoa nem deveria estar numa reunião mediúnica. Mas acabaram fazendo a coisa certa, a afastar. E aí o que é que a Casa Espírita, o Allan Kardec, né, quando nós vamos buscar a mediunidade para tudo, o que é que nós realizamos? Antigamente, né, a maioria das casas, aí, eu acho que pelo Brasil inteiro, chegava alguém numa reunião mediúnica, alguém com resquícios mediúnicos, né, que tinha um certo grau de mediunidade, acabavam indo para as reuniões, né? Vamos levar para a reunião. Era isso que acontecia antigamente. Talvez até 30 anos atrás, sei lá. Posso dizer que eu estou há 28 anos dentro da mediunidade, principalmente só no Kardec, né, que eu só frequentei ali, e eu não passei por isso. Mas a gente já ouviu histórias, a Yara pode contar, que ele tem mais conhecimento a respeito disso, a própria Helena. Então, antigamente se fazia isso. E algumas obras espíritas também trazem esses relatos. Então, hoje, quando alguém tem o problema não é problema, tem a mediunidade, ostensiva ou não, a primeira coisa é o atendimento fraterno, né? Para poder ela conversar e ser orientada. A segunda, quando a gente convida na orientação do atendimento fraterno para que ela venha a estudar, venha a participar das palestras, frequentar a casa, antes que vá para o estudo da mediunidade bem mais tarde, o estudo da mediunidade, por isso que é um dos últimos a acontecer, para evitar justamente o que aconteceu aí no relato do Alberto Almeida. Então, nesse período em que ela está frequentando a casa, né, a gente ali se conversa pelos corredores, ela ouve a palestra, se na saída, cumprimenta, ela vai na biblioteca, participa do estudo, a gente consegue ver, pelo menos um pouco, né, não 100%, porque muitas vezes a gente não é 100% daquilo que a gente realmente é na casa espírita. Na casa espírita a gente não é 100% do que a gente realmente é, né? Alguns são, mas outros não. Então, nesse período, 1 ano, 2 anos, nós vamos nos descobrindo. Eu sei qual a tua dificuldade, tu sabe qual é a minha, então a gente vai se descobrindo. Tá? É por isso que se diz que, principalmente dentro de mediunidade, ou dentro das tarefas da reunião da casa espírita, está me fugindo a palavra aqui, a amizade, né? Não é amizade, mas tem uma outra palavrinha ali. Então, se eu descobrir, eu falo depois, se vier à mente. Então, esse momento que a gente vai se conhecendo, que é muito importante. Porque aí, quando chegar na mediunidade, e eu ainda perceber que a pessoa traz aquelas dificuldades que podem vir a ocasionar problemas para uma reunião mediúnica, porque ela está habituada. Para ela, fazer uma festinha dentro de uma reunião mediúnica é coisa normal. Vamos dizer, eu vou lá soltar os cachorros na reunião mediúnica, dizer que são os espíritos que estão fazendo isso. Na realidade, a gente sabe, e a gente vai falar do animismo, né? O animismo é quando não quer dizer que eu esteja enganando a mensagem que estou recebendo. Eu ouço uma mensagem e eu conto, eu transmito, eu conto a mensagem, mediunicamente falando, conforme eu entendo. Né? Então, eu disse para ti que 1 mais 1 mais 2 é 4, tu entende assim, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. Né? Então, 4 vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. O Espírito me disse que 2 mais 2 é 4. Eu estou dando a fórmula final conforme o Espírito deseja. Então, quando eu faço isso, a releitura, e eu passo para frente, é animismo. Tá? Não quer dizer que eu esteja enganando, dizer, que o Espírito está dizendo uma coisa e estou dizendo outra. Então, essa pessoa
pessoa, quando faz isso, ela sabe o que ela está fazendo. Uhum. Então, ela deixa passar aquilo porque ela quer. Tá? Uhum. Então, só voltando um pouquinho, quando nós trazemos alguém para o estudo da mediunidade, nós já afinidades, né? Afinidade dos participantes da reunião. Afinidades dentro daquela espírita. Essa é a palavra que eu queria encontrar antes. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos adquirindo afinidades, aí sim, então, quando estou lá na reunião mediúnica, um certo, nos estudos ainda, né? Nos estudos. E daqui a pouco aquela pessoa dá uma comunicação, então tem a parte prática, a parte teórica. Ela dá uma comunicação e ela traz essa dificuldade dela. O que nós, como dirigentes de um grupo de estudo, temos? Olha, seria bom, a gente conversa, né, tenta elucidar a respeito daquele assunto, passe pelo acolhimento fraterno novamente, essa coisa toda. Aí vem o que também tu falou, né? O tal do milindre. Muitas vezes a pessoa então, já acaba deixando a casa espírita, dizendo que a casa espírita não serve para nada. Uhum. Tá? Então é nesse sentido. Uhum. Não sei se deu para compreender aí. Deu sim para compreender. E assim, porque ali nos fala sobre isso, né? De espíritos que tentam se passar por outras pessoas, tentam ganhar a confiança do médium para que o médium faça o que ele quer, né? E isso As tudo mistificações também, né? as mistificações e tal. E aí, lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, as questões que apareceram relacionadas a esse assunto também trazem ali as situações daqueles espíritos ou daqueles espiritistas, não, desculpa, espiritualistas, que fazem comércio com a fé humana, né? A questão das curas, de dizer que o espírito que cura, né? O médium ali também, eu coloquei as questões lá que eu achei interessantes ali do Livro dos Espíritos, sobre a questão daqueles que fazem pactos, né? E que os espíritos dizem que não existe pacto, que não existe pacto nenhum com o espírito, né? E aí eu te pergunto, porque é uma das questões que mais chamam a atenção nas polêmicas das pessoas que estudam, que querem falar a respeito de mediunidade ou opinar a respeito de mediunidade, sobre essas questões aí de obsessões, né? Porque as obsessões, a gente sabe que elas vêm, incomodam a pessoa que está sendo obsedada e que grande parte digamos assim, da responsabilidade de estar sendo obsedada é do próprio obsediado, porque ele está vinculado pelo pensamento com aquela situação. Mas como funciona isso com aquelas pessoas que praticam, né, aqueles grupos mediúnicos? Eu sei que na nossa casa não tem essa prática, mas às vezes os estudantes chegam para a gente e perguntam, as pessoas chegam para a gente e perguntam a respeito da apometria. O que tu teria para nos explicar a respeito disso? Eu não sou a pessoa indicada a falar sobre apometria. Uhum. Eu nunca me preocupei de estar fazendo, de estar até buscando informações muito profundas a esse respeito. Uhum. Mas alguma coisa eu sei. Uma das coisas é a forma como grupos, até de casas espíritas, né, de casas espíritas realmente, que realizam. Seja do movimento ou não, tá? Uhum. Mas estudam Kardec, mas colocam essa prática, a tal da
terapias, né? Terapia disso, terapia daquilo, e a apometria é uma delas, né? Algumas casas espíritas usam luzes para fazer não sei o quê, outras usam cores para fazer não sei o quê, e a apometria é uma delas. Só que a apometria o que é que faz, né? No caso de obsessões, o espírito que está obsidiando tal pessoa, ele é como que aprisionado. Uhum. Ele é aprisionado num determinado local da espiritualidade e não vem ter contato, então, com aquela pessoa. Mas vamos dizer, então, que isso seja feito, alguém faça isso. Bom, espíritos benevolentes, espíritos de conhecimento maior, eles nunca vão fazer isso, aprisionar alguém. Uhum. Né? Nós sabemos, através de obras do Manuel Filomeno de Miranda, não falando de apometria, mas quando nós desencarnamos, digamos, eu desencarno e eu levo uma grande culpa, né? Eu carrego uma grande culpa, porque eu não perdoei alguém, ou porque eu segui magoado, ou por isso ou por aquilo. Então, eu levo uma grande culpa desse meu desencarne. Espíritos que não precisam ser aqueles com quais eu tenho alguma dívida, né, que estariam me cobrando, mas outros espíritos, eles normalmente acabam me escravizando. Uhum. Porque a gente às vezes fica preso em tal localidade, tá? Mas por conta do quê? De mim mesmo. Eu permito isso. Uhum. Sou eu quem estou permitindo. Essa minha culpa, ela está fazendo isso. Uhum. Quando eu desencarno, eu levo uma deficiência junto comigo, a primeira coisa que ele deve procurar fazer é fazer uma prece. Uhum. Pedir a Deus que nos auxilie, a espiritualidade. As coisas vão se modificando, vão se alterando. Mas a gente acaba não fazendo isso. Então, quem faz, no caso de uma apometria, quem faz a tal das prisões? São espíritos, né, que não são benfeitores. Uhum. Né? São espíritos que estão aí para isso, e eles vão fazer mesmo. Aí eu perguntaria também, essas casas espíritas, esses grupos, vamos tirar casa espírita do meio, esses grupos, Uhum. com quem eles estão sintonizando? Uhum. Né? Então vamos dizer que seja um grupo que partiu para isso, e em algum momento ele descobre a apometria, algo legal, tem um funcionamento mais rápido. Porque a função da apometria é isso, que dá um retorno mais rápido. Uhum. Eu estou com uma obsessão, estou com alguém me obsidiando, e eu vou lá, o retorno é mais rápido. Eu fiquei nessa dúvida e estou te perguntando isso por causa que quando eu li ali que não existem pactos e que as crendices é uma questão de falta, às vezes, de informação, de ignorância da gente em relação ao entendimento espiritual, eu sempre ouvi dizer que eu também nunca participei da apometria, não conheço assim profundamente a respeito, mas eu achava que quem fazia essas prisões para que o espírito deixasse de obsediar determinada pessoa fosse os médiums do grupo mediúnico ali, digamos, o doutrinador, né? Levaria a pessoa e contaria, claro, com a ajuda de outros espíritos, né? Para levar esse espírito para um determinado lugar para que ele deixasse de obsediar aquela determinada pessoa. Mas, com o tempo, a gente sabe que isso não existe, né? O espírito vai se dar conta de que não existe cadeia nenhuma e que ele é livre e ele vai sair de lá. A minha dúvida é a seguinte: esses espíritos, digamos, eles podem voltar a obsediar aquela pessoa que eles já obsediavam, porque normalmente aquilo ali é objeto de alguma vingança, né?
mas eles não se voltam contra esse grupo mediúnico, esse grupo de pessoas que estão proporcionando esse tipo de atividade, porque ali no Livro dos Espíritos me pareceu bem claro naquelas questões que a feitiçaria, esses pactos, esses pensamentos assim de que tu pode contratar os espíritos para fazer o mal em teu nome, eles até podem fazer, né? Mas depois existe um revés dessa história toda. E isso não pode se voltar contra o médium? Não exatamente contra o médium, né? Aí vamos tirar aí um pouco de responsabilidade da pessoa que for buscar apometria, né? Porque ela, de certa forma, é leiga. Então, eu estou obsidiado, busco apometria. O negócio acaba dando um resultado. Então, eu que fui buscar, vamos dizer assim, que eu acabo tendo fico meio de lado, né? Então, aqueles espíritos vão estar atacando depois o grupo. Só que ainda voltando para aquela pessoa que foi buscar apometria, quando um espírito, eu tenho a culpa. Eu só sofro uma obsessão porque eu tenho uma culpa, eu tenho uma dívida. Ou porque eu gosto daquele tipo de situação. Não é por culpa minha, porque eu me afinizo, né? Eu me afinizo. Eu tenho muita raiva, eu não desculpo ninguém, eu sempre vou me afinizar com alguém. No fim, eles acabam nos escravizando, nos obsidiando, nos usando para alguma coisa. Aí, aquela culpa, aquela dívida que a pessoa que procurou a apometria, outros fogem, porque eu tenho a culpa, está marcado em mim. É como se tivesse a setinha. Ó, tá aqui, culpado. Opa, eu sei onde que eu vou obsidiar, obsidiar. Tira aquele primeiro que lá na apometria, eles afastaram ele. Mas outros virão. Ok? Aquele espírito preso pela apometria, no momento em que ele se der conta, né? No momento em que ele tiver um pouco mais de conhecimento, ele acaba se voltando contra o próprio grupo. E também se aproveitando também e atacar um pouco mais ainda aquela pessoa que em algum momento procurou. Tá? Por isso que a gente orienta uma desobsessão numa casa espírita é algo que leva mais tempo. Não é aquela coisa meio mágica, rápida. Porque aí a gente vai conscientizando o devedor, aquele que está obsidiado, de que ele precisa mudar. Olha, fazer isso, fazer aquilo, mudar o seu jeito de ser. Vamos falar no caso perdão, que a gente está falando, procura perdoar também. E aí, nisso, na reunião mediúnica de uma casa espírita séria, a gente orienta o espírito. Olha, você só sofre e ficar perseguindo aquela pessoa, né? Obsidiando ela. Vamos procurar mudar. E o espírito aceita. Ele aceita, ele é levado para a espiritualidade, benfeitores, cuidam dele. Mas muitas vezes ele acaba dando um recado assim, ó. Olha, eu vou. É bem assim que eles dizem, eu vou com vocês. Eu vou porque eu estou cansado. Mas não pensem que ela vai mudar. Outros virão. É mais ou menos o que eles dizem. Tá? O problema não é eu, é ela, é ele. Tá? Porque o dele agora ele resolveu. Né? Ele compreendeu que o que está fazendo só fazia um malefício. Então, quando dois compreendem, o espírito e o obsidiado, eles seguem uma mesma linha de compreensão, as coisas vão mudando. Tá? Daí a gente acaba não sofrendo mais as obsessões. Tá? Isso, se ter uma obsessão, só se a gente der as derrapadas da vida. Continuando ali no que estava falando de feiticeiros, de espíritos que fazem mal, isso, deixa eu soltar a gata. Ela tá reclamando. A filha. Ai, ai. Minha gata mais velha.
Isso existe, é real. Né? Espíritos que fazem um mal para alguém quando são pagos. Por eles serem ignorantes, esses espíritos também são espíritos ignorantes. Então, você diz assim para mim, olha, que é o caso normalmente de uma umbanda, de uma coisa assim, né, o tal dos trabalhos. Eu vou lá na umbanda e digo para eles, olha, eu tô querendo a marido da fulana, eu gosto dele, queria, né? Se você é um médium, que você está escutando, mesmo que você esteja com o espírito ao teu lado, de certa forma você capta a mensagem, tá? E aí você, se for um bom médium, você vai dizer para ela, olha, isso não é uma coisa legal que está fazendo. Uhum. Né? Tentar... o cara é casado, por que, né? Procura um namorado lá fora, para que procurar alguém casado? Né? Uhum. Enfim. Aí o espírito, né, o médium repassa a informação dizendo assim, ó, tu me dá lá uns charutos, umas velas, uma cachaça, e eu vou fazer trabalho para ti. Né? Como ele tem a necessidade, aquele espírito, ele tem a necessidade daquele elemento, principalmente a cachaça, porque ele antes, ele encarnado, ele usava do álcool, né? Uhum. No caso, assim dizendo, ele quando desencarna, ele tem necessidade ainda. Então, quando alguém oferece para ele aquele fluido, aquela energia de uma cachaça, uma coisa assim, Uhum. ele vai lá e faz o trabalho do ti. Então, ele fica, tipo, obsidiando direto lá, digamos, a esposa ou o marido de gostar dela, até o ponto que um dia realmente ele acaba fazendo isso. Uhum. Entendi. Então, existem esses pactos, inclusive de espírito, né? Uhum. E de encarnar também, né? Uhum. De um para o outro e vice-versa. Mas Não sei se eu alguma acho que coisa eu entendi a tua colocação, mas lá no livro dos Espíritos fala assim, não existe porque na verdade o Espírito está falando ali na resposta pela visão espiritual, né? Então daí ele diz assim, quando a pessoa para de acreditar naquilo ou deixa de praticar aquilo e começa a se educar, aí tudo pode ser esclarecido e aí o pacto deixa de ser um pacto, ele se desmancha, né? No caso, ele Sim, à medida pela que eu a vou medida me. da educação, a medida da educação e do aprendizado, tudo aquilo que a pessoa teme ou acredita deixa de ser um problema, né? Então, assim, o Sim, porque problema é existe questão de enquanto a gente sintonia, né? acredita nele. Questão de sintonia, né? Uhum, sim. Se eu estou aprendendo, eu estou numa sintonia mais alta. Aquele que está numa sintonia mais baixa, ele não me alcança, não adianta. Uhum, Não me entendi. alcança. É isso aí. Eu gosto de trazer muito o exemplo daqueles rádios antigos. Lembra que tinha para sintonizar, tinha que estar girando o botão? Uhum, Eu sei que tem uma cordinha ali, aquele ponteiro vermelho. uhum, Se eu não sintonizar bem certinho ali na rádio, digamos, na Rádio Clube de Itajaí, né? Se eu não sintonizava certinho, ficava cheio de chuvisco, uhum, de sim. ruído, então não escutava direito. É. Quando eu sintonizo direitinho, dava certo. Então, Uhum. se eu saio daquela faixa, se eu vou com uma faixa mais alta, né, aquela não me atinge, né? Exatamente. Então tá, esclareceu as minhas perguntas. Eu quero saber se as minhas colegas aí têm alguma pergunta, querem falar alguma coisa, querem comentar. Fiquem à vontade aí, pessoal. A Paula tá Ali, acompanhando aqui pelo Google, no é, Face. o Anny, no caso das mistificações, Ah, dentro da doutrina, dentro da, das casas espíritas, filiadas, né, vamos dizer, dentro da nossa casa, mistificação por parte do espírito existe. uhum, Tá? Inclusive, é permitido para saber se os médiums, os dirigentes estão antenados. Tá? uhum,
Então, né, eu acho que isso foi semana passada que a gente comentou. Então, vem um espírito e diz assim, esqueci o nome dela, coitada. Como é que é o nome da fundadora de SEAC? Dona Rita. Zenta. Zenta. Dona Zenta. Dona Zenta. Então, vem o espírito e diz, meus irmãos, não façam isso, ou façam aquilo, ou sigam por lá, tenham calma. E no final, ela finaliza, Zenta. Né? Como quem já teve numa reunião de aniversário do SEAC, aquelas reuniões conjuntas, ela traz uma mensagem. E aí, digamos que o espírito que trouxe aquela mensagem não seja ela, esteja então mistificando. Estamos falando do espírito, mistificador. Tá? Aí, quando chega no final da reunião, né, quando faz os comentários, o fulano lá, o médium nem percebeu. Nem se deu conta. Tá? Só viu que a mensagem é idêntica dela. Aí, a Helena, que é médium, né, que vê, né, que sente, mas assim, olha, naquele momento, eu não percebi, não era a gente ali ligada ao médium que estava dando comunicação. Era um outro espírito. Tá? Aí, vamos ver isso, a Helena que consegue ver, né? Digamos que a Yara só consiga sentir. A Yara diz, olha, aquela sensação naquele momento da comunicação não era uma coisa muito agradável. E quando a Zenta se comunica, é sempre algo muito agradável, muito leve, sabe? Aí o outro diz assim, olha, um cheiro estranho, parece enxofre, né? Estou pegando lá no mais pesado agora. Parece enxofre, coisa... O que é isso? Característica de espíritos inferiores, cheiros desagradáveis. Então, essa avaliação vai fazer com que o grupo perceba, então, e aí a gente venha dizer, olha, fulano, tem certeza que era a gente? Aí ele começa a se antenar também, mais uma vez. Eu acho que não. Dessa vez, quando ele se aproximou, eu me senti um pouquinho estranho. Mas ele, o espírito, falava a mesma coisa que ela, sabe? Então, isso tudo é muito importante. Tudo, né? Propicia tudo isso. Então, são espíritos identificadores. O médium, ele não está enganando ninguém. Ele está passando a mensagem tal qual ela veio. Tá? Entendi. Isso é mistificação. Entendi. Então, alguém tem alguma pergunta aí? Quer falar alguma coisa, dona Helena? Não. Para mim está bem esclarecido. Tá bem ouvinte. Cláudia, uma coisa, Cláudia. É muito bom a tua presença. Junto com a Annelise, é muito bom. Queres falar alguma coisa, Cláudia? Se tu quer falar, é só tocar no microfone aí e falar. Tá me ouvindo? Agora sim. Tô. No caso ali, dessa tua última explanação, né, Luciano? Essa avaliação sobre o misticismo ali, sobre essa percepção de cheiro, de sensação, os médiuns, eles que percebem isso, sentem isso, é inerente à situação? Sim. É por isso que uma reunião mediúnica, o ideal seria normalmente entre 8, 10, 12 pessoas. Porque nem sempre todo mundo vai perceber tudo. Né? Dentre 12 pessoas, 10, 12, nem todo mundo sente. Mas pelo menos a metade vai conseguir perceber alguma coisa. É por isso que numa reunião mediúnica sempre é bom ter alguém com a vidência. É vidência que chama, né? A vidência, Helena? Não é a vidência aquela de vidente, né? De ver, da visão. Tá? É bom ter alguém assim, ter alguém que mesmo não estando nem enxergando, ele consegue perceber. Percepção. Sensorial, né? E ao espírito. Então, essas coisas, a gente consegue saber que tipo de espírito está se aproximando. Por quê? O benfeitor, né? Porque, vamos dizer aí, nesse caso, a dona Zenta,
ela se trata de uma benfeitora, né? Uhum. O benfeitor ele traz outras características, sempre agradáveis, tá? Porque se a gente permite, a gente não descobre, né, aquele espírito, como é que é? Quem falou aí? Não, acho que foi interferência. Se a gente não desnuda, não descobre aquele espírito que está se passando, né, digamos que na próxima reunião ele vem de novo. Porque está pensando, opa, enganei eles, vou lá de novo. E se a gente permite, ele vai estar sempre tomando o tempo da reunião. Uhum. Não quer dizer que não possa vir, ele pode. Mas ele está tomando o tempo da reunião com algo que não deve ser tomado. Aí a primeira coisa que o orientador, o doutrinador da reunião, né, ele deve dizer, ó, meu amigo, desculpa, mas você não é quem diz ser. Aí ele já na hora, ele já se entrega. Como não? Sabe? Ele já se entrega. Uhum. Quando você vai contra ele, ele já se entrega. Eles não têm essa capacidade de tentar manter, conseguir ficar enganando. Uhum. Então é bem interessante isso, porque senão a gente fica joguete deles, tá? Por isso, então, por isso a importância do estudo, do conhecimento e até da própria elevação das pessoas que participam, para elas estarem bem seguras e com conhecimento, para não deixarem se enganar, né? Porque, como você falou, como vêm os espíritos bons, né? Os espíritos para ajudarem, outros em busca de ajuda, se não for uma coisa bem centrada, com coerência, vem aqueles também para os zombeteiros, os brincalhões, quer dizer, usar o tempo dos encarnados para também desvirtuar o trabalho, talvez, né? Por isso a importância do estudo para a gente saber fazer essa comparação, essa definição, ver com mais clareza para não ser envolvido nessas mistificações, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Obrigada, era isso para mim. Então tá. Deixa eu contar eu sei que você está quase chegando ao final. Eu não sei se a Yara já ouviu falar nisso, mas antes de eu entrar na casa espírita, há 32 anos atrás, assim que eu casei praticamente, porque a avó da Patrícia, ela era de Umbanda. Na época eu havia ficado desempregado, e aí como ela era média de Umbanda, aí ela disse, vamos lá com o caboclo tomar um passe. Tinha tal do Gungá, é o nome que eles davam. O Gungá é quem atendia em casa, né? Então, hoje ter atendimento, vai lá, tal hora e toma um passe. Aí o caboclo na época disse, tem mediunidade, tem que ir para gira. 32 anos atrás, não tinha conhecimento de nada da doutrina espírita. E a casa da Patrícia, a avó da Patrícia, ali a 50 metros de SEAC. Né? Eu morava ali, onde que mora a Marlene hoje. E aí eu fui, né? Porque diziam que porque não estava conseguindo emprego, que era espíritos, eu tinha que desenvolver a minha mediunidade. Enfim, eu fiquei uns 3 anos, mas quando eu lá estava, aí quando eu cheguei ao ponto de já estar na gira, né, a gente eles botavam para girar, no formato de ficar girando a gente entrava de certo foi que uma das giras ali, eu acho que o espírito entrava, né? Mas toda vez que eu tive a percepção dos espíritos que estavam comigo, ou ligados a mim, eu tinha noção completa do que eu era, do que eu dizia, do que me pediam, do que falavam. Ao ponto de, talvez seja por isso que hoje eu faço no grupo da casa, eu seja doutrinador em vez de ser médium. Né? Então, lá na época, o que eu já fazia? Sem ter, talvez, conhecimento, talvez seja de outras encarnações, tá? Eu já dizia para o espírito, para os outros médiums, o espírito estava lá, né? Que aí vinha espírito de caboclo, vinha espírito de velho, vinha espírito dos outros médios falando, né? Porque eu sempre só trabalhava com o caboclo. Então, vinha espírito
de criança, nos médios, né? São Cosme, Damião, aquela coisa toda. Aí eu dizia para eles, às vezes tem um preto velho lá que só ficava se agachando, fazendo um médium, se agachasse. Eu dizia, tu não precisa disso. Está se passando assim. Você pode passar o que você deseja para o médium sem estar fazendo com que ele tenha que estar fumando. Eu já fazia isso. Eu já orientava os espíritos, né? E sem a mãe de santo perceber, porque senão eu acho que eu levava um... E aí também existe um momento da reunião, da gira, né? Em que os médios paravam de girar, paravam de descer, enfim. Quando descia o que tinha que descer, era assim a linguagem, né? Então, havia as pessoas que iam ver a gira na Umbanda, a tal da assistência. E ali tinha as consultas. Aí se encostava alguém lá, perguntava, às vezes chamavam, né? Chamavam, e aí... então tinha casos como esse, que eu relatei. Ah, se alguém... Olha, eu gosto muito daquela menina lá, ela já tem namorado, mas faz uma coisa para desmanchar aquele relacionamento. Aí o que eu já disse? Eu dizia pro espírito, para o assistente, para as pessoas que estavam vendo, né? O que você está pedindo é errado. Eu não vou fazer. Se eu souber que você está pedindo para uma outra pessoa, eu vou chamar a atenção dessa outra pessoa. Então, às vezes eu via, às vezes eu sentia o espírito que estava comigo, digamos, o caboclo, tentando dizer alguma coisa diferente do que eu era, da minha moral, da minha parte moral. E aí eu dizia para o espírito, eu não vou te ouvir. Eu sei da parte moral, então não vou te ouvir. E aí, então, trazendo, o que a gente quer dizer com isso aí? Esses espíritos que estão na Umbanda, principalmente, Candomblé, sei lá, Candomblé não tem conhecimento, mas você dá Umbanda porque eu participei, né? Esses espíritos que lá estão, eles são espíritos que fazem o que a gente quer. Tá? Porque eles são ignorantes. Uma reunião mediúnica na casa espírita, talvez lá Yara e Helena já devem ter ouvido, até ter sido médium de algum espírito desse. O preto velho, por exemplo, a gente vem na reunião mediúnica na casa espírita. Muitas vezes a gente diz assim, ó, né, oh, meu amigo, você não precisa estar mais se curvando, sentando em banquinho, procura seguir adiante. Tanto tempo tu viveu desse jeito, né? Agora a vida está mudando, você tem outras oportunidades, novas perspectivas. Então, eles começam a compreender. Opa, eu posso ser algo mais, eu posso ser um espírito mais evoluído do que aquela minha ideia antiga, né? Daquele meu jeito de ser. Então, isso depende muito da qualidade moral do médium, tá? Quando há certas coisas que acontecem ou na reunião mediúnica ou lá na casa de Umbanda, né? Que seja. Uhum. E aí com os 3 anos, eu sempre dizia, isso aqui não é para mim. Para finalizar aqui o nosso conto. Isso aqui não é para mim. Mas quando eu contava para a mãe de santo, que era amiga particular dela também, eu dizia, eu quero sair, isso aqui não é para mim, eu não gosto. Não, se tu sair, tu vai levar pau, diziam, pau dos espíritos. Nada mais vai dar certo para ti. Vai apanhar muito na vida. Aí, um certo dia, era outubro mais ou menos, aí eu vivia pedindo nas minhas orações, Senhor, que dia que eu posso ter um novo caminho, sei lá o que, tal. E um certo dia eu tomei decisão. Entreguei, eu tinha guias, as guias, né? Uhum. São aquelas pontinhas. Olha, se a senhora querer, está aqui, pode aproveitar para um outro médium lá, outro alguém que queira, né? Eu não vou mais participar. Não deu uma semana, eu estava na casa espírita, já no Allan Kardec. E sem culpa nenhuma do que eu, né, com medo de alguma coisa lá,
E 2 semanas depois eu já estava em grupo de estudo, essa coisa toda. Então, para mim foi muito rápido. Eu só não gostava da forma como tudo era permitido dentro da Umbanda, né? Por conta dos médios. Então, fui para algo um teor moral muito mais elevado, né? Elevado que a doutrina. Que legal, bacana. Legal teu depoimento, achei bem interessante esse teu depoimento, bem legal, porque assim, todos nós temos uma história, né? E todos nós tivemos assim esse conhecimento já de outras vidas ou dessa vida mesmo, né? Eu também cresci num lar espiritualista. Meu pai era um bandista, né? E ele também participava, assim. E eu me lembro que eu era criança e eu ficava olhando aquilo assim, para mim aquilo não fazia sentido algum. Eu já era criança e já via muitas vezes as comunicações, as rodas. Eu sabia direitinho quando o meu pai estava mediunizado, que era o caboclo, quando era o índio, quando era o pai de santo. Eu sabia certinho as personalidades, mas eu não ficava assim, aquilo não me assustava, não me impressionava, porque eu não tinha medo daquilo, assim, no sentido de criança, né? Normalmente tem medo, né? Mas para mim, aquilo não fazia sentido, lógico, né? E aí hoje a gente sabe que toda essa preparação a gente traz já no espírito, né? E a doutrina espírita vai nos explicando isso. E a gente vai entendendo, assim, quantas coisas, né? Que a gente às vezes pratica através da crendice, né? E o esclarecimento do estudo, ele vem desmistificar muitas coisas, assim, vem, né, trazer, assim, a luz do entendimento, muitas situações, e a gente vê que é através do aprendizado que a gente vai se melhorando e vai se curando, né? E essa questão da obsessão é uma das questões que mais impactam hoje na casa espírita, porque as pessoas vão na casa espírita sempre quando as coisas não estão dando certo na vida, e daí elas atribuem sempre à obsessão. E às vezes nem é, né? Às vezes é a pessoa, né? Então, assim, através do esclarecimento, da educação de cada ser humano, de cada ser encarnado, a espiritualidade vai se educando também. Nós vamos chegar a um momento em que não vai ser mais necessário ter essas crenças assim de fazer trabalho para curar, fazer trabalho para melhorar, de vida, de negócio. Isso tudo é materialismo, né? As pessoas às vezes a gente vê que as pessoas chegam na casa espírita querendo uma cura imediata, ou elas dizem assim, querem conversar com alguém. Eu quero conversar com alguém. Mas eles pensam que conversar com alguém é falar com o espírito. Eles têm essa... Tem uma decepção nesse momento do atendimento fraterno que nem imagina. A gente percebe, é nítido a decepção que chega lá. Uma vez um disse assim, tá, não vai baixar ninguém aí para conversar comigo? É incrível. Anny, só aproveitando um ganchinho ainda porque dentro da doutrina espírita, além de alguns católicos que acabam vindo do catolicismo e querem conhecer algo diferente, vêm na doutrina espírita buscar alguma informação que não consegue dentro do catolicismo, mas muitos também vêm, como foi o meu caso, da Umbanda. Né? Só que quando chega na casa espírita, a casa espírita diz mais ou menos assim, né? Através dos estudos, né? Da prática, das palestras, né? A casa espírita, né? Mas os estudos dizem mais ou menos assim, olha, você precisa mudar. Né? Através do aprendizado, você vai aprendendo, mas você precisa mudar. Como mudar para mim é algo que vai contra aquilo que eu estou acostumado, então vamos colocar.
eu estou habituado na Umbanda. Na Umbanda, para quem já sabe, tem conhecimento, lá rola bebidas alcoólicas, tá? Muitos principalmente lá da esquerda, né? Que tem as pombagiras, os exus, aquelas coisas. Rola muito álcool, fumo, cigarro, umas coisas assim. Quer dizer, eu não vou estar deixando, tem muita festa, às vezes uma reunião daquela, às vezes dura 4, 5 horas. Acaba uma reunião daquela, muitas vezes tem o tal do churrasquinho depois, dando muita cerveja. Então, quando a gente está envolvido nisso tudo, nós estamos atraindo, né? Porque acabam se aproximando de nós espíritos com as mesmas necessidades que nós temos. E aí nós vamos ficando doentes, tá? Doentes, literalmente doentes. Por quê? Por causa desses espíritos que se aproximam e eles têm a necessidade, como eu comentei anteriormente, desse fluido que o álcool possui, o fumo possui, para alimentar eles. Então, quando a gente diz que quando eu estou num bar, eu não estou sozinho, estou rodeado, né, as pessoas não acreditam. Então, se a gente pega médium vidente, médium com visão, consegue ver o que está ao redor, e um dia a gente leva lá, olha, pode me relatar o que está se passando aqui? E vai dizer, olha, aqui tem esse. Todos eles ali bebendo junto, dizendo pro encarnado, né? Para quem foi sair de casa para beber a sua cervejinha, bebe mais uma, sabe? Aí quando ele diz assim, ó, é a última, né? Aí, não, mais uma. Os espíritos precisam daquilo, aqueles espíritos. Tá? Sim. Porque, como a gente sempre diz, eu sei que está dentro da hora, né, já, mas como a gente sempre diz, quando nós desencarnamos, ninguém é santo, ninguém muda de uma hora para outra. O que nós éramos, nós continuamos sendo no mundo espiritual. Se eu sou egoísta, se eu tenho necessidade da droga, eu buscando a droga. Tá? Então nós não mudamos, não existe mágica. Né? Agora eu virei santo. Eu nem virei santo, não existe mágica. Então, a doutrina espírita ela nos elucida a isso, a mudar o hábito de vida. Aquilo, e para isso o que ter? Tem que ter força, vontade, né? Tem que muitas vezes está saindo com aquele amigo, criar novos amigos, sabe? Essas coisas têm necessidade de mudança na nossa vida. Muito bem, isso aí. Então tá, pessoal, acho que por hoje está bom, né? Acho que as explicações foram bem proveitosas, o conteúdo teórico está lá no grupo, coloquei lá o capítulo sobre as mistificações, lá do Livro dos Médiuns, para se alguém quiser dar uma olhada. E a nossa próximo encontro nós vamos falar sobre as consequências do espiritismo. E uma das consequências é essa, né? O estudo, ele traz isso, ele traz a clareza dos pensamentos, o alívio das dores que a gente passa a entender e, consequentemente, a reforma que a gente às vezes não quer fazer. Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. E aí já vamos aí estudando a ideia de estudar o Livro dos Médiuns. Quem quiser, a gente pode continuar no mesmo dia, no mesmo horário, para continuar fazendo um apanhado, né, desses ensinamentos. A gente vai aprendendo juntos. Eu comecei essa semana também com as meninas, eu botei até no nosso grupo lá de facilitadores. Só o Regis aceitou o convite e eu botei no Face e para minha surpresa, bastante gente aceitou o convite de estudar a Revista Espírita. Então, nós estamos estudando a Revista Espírita, não estamos fazendo por live e nem por nada, assim, a gente está fazendo só pelo WhatsApp. Eu mando o recorte do artigo da Revista Espírita toda segunda-feira.
E o pessoal tem até a segunda-feira da outra semana para colocar algum comentário sobre aquele recorte, sobre aquele artigo. Nós começamos pela introdução da Revista Espírita de 1858, que é a primeira, e cada um faz a sua leitura em casa e só posta um comentário. A gente está fazendo isso, vamos ver se vai funcionar, se o pessoal vai gostar de fazer, mas é uma maneira da gente fazer as leituras que a gente passou a vida inteira dizendo que ia fazer e não faz, né? A Revista Espírita é uma das coisas que eu sempre quis estudar, ler, mas eu não queria ler sozinho, porque é muito ruim ler essas coisas e não ter com quem conversar, não ter com quem falar, né? Então, eu comecei a fazer e tá bem interessante. Aí, o pessoal tem umas meninas da Casa de Jesus, tem umas de Navegantes, tem o Regis do nosso grupo tá estudando. E aos poucos eu vou contando para vocês. Mas também não dá pra gente fazer todos os estudos, né? A gente quer também, mas a gente tem que também ter as prioridades. Tem, com tudo isso tem o trabalho, tem as atividades dentro de casa e tudo. Mas eu preciso alimentar minha mente para não ficar pensando bobagem. Então, alimento de doutrina espírita. Tá bom? Dona Yara, quer fazer a prece para nós? A senhora foi a única que não falou hoje. Tá tão quietinha. Aí de novo. Tá sem som, Yara. De novo. Clica de novo lá. Acho que travou ela. Travou, será? Travou. Acho que travou o computador dela. Ora, que pena. Será que ela desligou? Não? Não, ela tá ali, mas tá travada. Acho que travou o celular dela. Helena, então encerra para nos mandar embora hoje. Tudo bem, então. Então vamos. Helena? Helena, só um pouquinho, por favor, desculpa interromper. Só nesse momento que nós estivermos fazendo a prece, talvez a Helena até possa conduzir a prece nesse sentido. Vamos mais uma vez aí pensar nos doentes, tá? Naqueles que estão nos hospitais. Eu vi essa noite que o Hospital Marieta não existe mais lugar para nada, né? Parece que está super lotado. Então vamos pedir pela espiritualidade aí para os hospitais, os médicos, os doentes, tá? Pode deixar. Ó, a Yara entrou. Entrou a Yara. Helena, faz, Helena. Pode fazer. Tá bom. Pode. Então, Helena, faz, querida, faz. Yara? tá, então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a espiritualidade desses momentos maravilhosos que nós passamos, porque é um estudo muito interessante, muito bom escutar essas lições de amor, de fraternidade, de consolo. É muito bom. Obrigado, Senhor, por esses estudos. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos dá. E abençoa também as pessoas que estão em sofrimento. Olha por cada um para levar o consolo, a esperança e a fé. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Muita paz, que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Cláudia, fica na sala, não sai ainda que eu quero falar contigo. Então, tchau. Tchau.